Vieira e hoje eu vim comentar os 3 primeiros episódios dessa 4ª temporada de The Handmaid's Tale. Se você é novo por aqui, não deve saber, né? Mas eu todo ano comento, né, os episódios de todas as temporadas. Todo ano que tem, né, série, porque no ano passado a 4ª temporada foi adiada por conta da pandemia do coronavírus, né? Mas esse ano nós já temos 3 episódios liberados de uma vez. E é por isso que eu tô comentando 3 episódios em sequência, né? Então, inicialmente, eu vou falar de um modo mais geral e depois eu vou falar das especificidades de episódio por episódio, ok? Então, vamos lá. Se você é novo por aqui, esses vídeos são com spoilers, ok? Pra mim, a graça de fazer esses vídeos é exatamente comentar os detalhes do episódio e, enfim, fazer conjecturas para os próximos episódios, o que a gente pode esperar da série, enfim. Então vamos lá. A gente já começa, né, tendo essa ideia do que aconteceu na temporada passada. Para quem não lembra, a June conseguiu, junto com outras Ayas e algumas Martas, liberar mais de 80 crianças e, enfim, transportar essas crianças, né, para o Canadá. Então muita coisa mudou. A gente já pega direto ali a June, né, sendo foragida junto com várias outras Ayas, mas mais do que isso, ela acabou ferida. Então ela teve que passar por todo um processo, né? As outras Ayas tiveram ali que dar um jeito de estancar o sangue e encontrar um lugar para que elas pudessem ficar. E aí é quando a gente vai conhecer, né, essa casa desse comandante que tem ali como esposa uma menina de 14 anos, interpretada pela Makina Grace. E essa jovem, assim, a gente vai descobrir que sofreu muitas coisas, sofreu vários abusos, né? E ela tá com ódio de todos os homens possíveis. Ela acolhe essas aias dentro da sua casa, mas assim, ela tem as suas próprias ressalvas, porque ela não deixa de ser uma menina muito jovem, com muita raiva, que ao mesmo tempo quer se autoafirmar. Então a gente vê ali em alguns momentos ela dizendo que a dona da casa é ela. E às vezes ela sendo desagradável com aquelas mulheres. Tem uma cena particularmente desagradável quando ela manda a Janine comer, né, algo de porco, e a Janine cuidava do porco que foi morto. Então ela tem uns momentos bem complicados, mas ela é uma menina. Ela é uma criança que foi muito abusada, muito magoada, então faz sentido essa forma dela lidar, porque ela não sabe nem como reagir aos próprios sentimentos e, enfim, ela tá muito cheia de raiva. Então, com o passar do tempo, ela acaba vendo na June essa força e talvez essa aliada, né? E, enfim, acaba sendo um pouco complicada toda a situação. Então, a gente vai ter ali essas aias foragidas, ao mesmo tempo a gente vai ter o Canadá, onde as crianças já estão lá, né? E todo mundo tá tentando fazer com que as crianças sejam, né, realocadas, que elas fiquem com as suas famílias, mas existem dificuldades. E a gente tem também a própria Rita, né, que tá há muito tempo em Gilead e tem todo um processo de transição que é muito difícil. Então ela vai, tenta falar em público, fala da June, mas ainda é uma situação muito complicada. Ainda é muito difícil para ela, né? Tá ali vivendo uma vida tão diferente, onde ninguém diz o que ela deve fazer e onde ela tem que se redescobrir de novo, né? Quem é Rita? Porque durante muito tempo ela foi a Marta. Então é isso, é todo um processo. E ali dentro do Canadá você tem várias questões, né? E você tem ali os Waterford, né? Que quando descobrem o que aconteceu, que June conseguiu, né, fazer com que mais de 80 crianças fossem transportadas, né, para o Canadá, o Fred fica revoltado, ele tá horrorizado e assim, a Serena já não parece odiar tanto essa possibilidade. Mas é isso, a gente vai vendo nesses episódios, né, que eles têm um jogo de poder muito particular, né? E que assim, o Fred, ele é um cara que gostou demais do poder e ele não sabe abrir mão disso. Então assim, nossa, o ódio que eu tive do Fred, assim, eu já odeio o Fred naturalmente, mas é impressionante como ele consegue ser pior
a cada episódio, assim, ele é um homem fraco e que o poder, né, justamente por ser um homem fraco, quando ele tem poder, ele acha que ele é o centro do mundo. E eu acho que essa é uma das coisas mais interessantes que a gente pode analisar nesses 3 episódios, porque depois a gente tem que parar e pensar sobre o Nick e o Lawrence, né, o comandante Lawrence, que assim, tava ali preso, tinha tudo pra pagar por ter ajudado a June e tal, mas ele se livra, o Nick ajuda ele a se livrar. E a gente pode ver que esses 2 homens, assim, independente dos pecados que eles cometeram, pensando nos pecados pelos parâmetros de Gilead, eles sempre se safam. E ao mesmo tempo, são pessoas que dizem o tempo todo que se importam com as outras, que têm interesse em ajudar a June e tal, mas na verdade, no fim do dia, são 2 homens que não sabem abrir mão do poder que eles conseguiram. E por mais que eles sejam diferentes do Fred em várias questões, o Fred é realmente um péssimo ser humano, não dá pra dizer a mesma coisa do Nick, e o Lawrence, digamos que ele fica ali no meinho, né? Mas, assim, são 2 homens que não estão dispostos, de fato, a abrir mão do poder que eles conseguiram. E eu acho que, enfim, o episódio 3, né, dessa nova temporada deixa isso muito claro. O quanto esses 2 homens, eles não vão abrir mão do que eles têm. Eles não estão dispostos, de fato, sabe, a colocar a própria vida em risco para tentar mudar o que é Gilead e, enfim, toda aquela situação ali. Então, eu acho que a gente precisa pensar nisso também. Outra coisa que eu achei interessante de observar pensando lá no Canadá, né, é na adaptação das crianças. A gente vê que existem dificuldades, né? São crianças que passaram a vida inteira ali em Gilead. Então, não sabem ainda como lidar. Para eles foram tirados dos pais. E eles estão acostumados com aquelas regras rígidas, com todo o ritual, né, de falar um com o outro. Então, é tirar uma realidade aparentemente segura para aquelas crianças e colocar eles em outro lugar que para eles causa medo. Então, eu gosto muito de como a série trouxe isso, né, abordou esse medo que as crianças têm dessa nova realidade. Então, é importante porque senão a gente pensaria, nossa, eles saíram de Gilead e não teve trauma, não teve problema. E na prática não seria assim. Se a gente for olhar de fato o que acontece com refugiados, né, crianças que são refugiadas, vai mais para esse caminho que a série está mostrando, né? Então é interessante observar isso também. Eu acho que esses 3 episódios, eles foram interessantes para ditar, né, o que vai ser essa temporada de The Handmaid's Tale. Eu realmente acho que é uma temporada que vai focar muito mais na luta, na resistência. Eu realmente acho que o Canadá vai se tornar mais importante do que já foi, sabe? A gente realmente vai ver toda a questão, né, ali, as várias vertentes dentro do Canadá. A gente vai ver mais o Luke e ele criando a bebê Nicole. A gente vai ver bastante do Fred e da Serena, que tem, enfim, uma situação muito particular. A Serena, ela inclusive quer, né, enfim, se ver livre e poder criar a sua filha, mas a sua filha que não é filha dela, né, gente? Vamos deixar isso muito claro. Mas, ao mesmo tempo, ela tem o Fred como um empecilho e, ao mesmo tempo, por mais que ela deteste várias ações, várias atitudes do Fred, existe uma percepção ali, sabe, de... Eu tive um relacionamento com essa pessoa antes de Gilead. Então, por mais que eu não seja tão leal a ele, eu ainda tenho o mínimo de lealdade por quem ele foi. Então, eles têm um relacionamento muito complexo e é muito curioso perceber que, assim, o Fred é realmente um lixo humano. Eu acho a Serena uma pessoa horrorosa, mas ela tem nuances de humanidade. O Fred é realmente um lixo que não serve pra nada, sabe? Mesmo que ele tenha dito algumas verdades pra Serena que eu gostei de ver. Mas então, eu acho que a gente vai ver um pouco disso com mais frequência, né? Nessa temporada. A gente também vai ver mais da vida dessas pessoas, né? Que saíram de Gilead e ficaram no Canadá. A gente pôde ver um pouquinho mais da Moira, um pouquinho mais da Emily. Eu realmente estava sentindo muita falta da Emily
Eu acho que ela é uma personagem muito boa e eu acho que ela é mal aproveitada na série muitas vezes. E eu acho que a Alexis Bledel, ela é uma atriz maravilhosa que, enfim, não tá sendo dada a oportunidade dela brilhar. Mas eu acho que vão explorar um pouco essa amizade dela com a Moira. Eu acho que ainda vão centrar mais na Moira do que nela, mas eu acho que a gente vai ver um pouco mais delas duas. A gente vai ver mais das questões políticas ali, né, do Canadá, dos Estados Unidos e como é que essas coisas funcionam, e a gente vai ver mais do Mayday. Eu acho que dessa vez a gente vai realmente começar a ver uma guerra. Só que algo que me incomodou fortemente é que, assim, a gente começou vendo as aias presas ali, presas não, né? Foragidas. E depois acaba que mais uma vez a June é capturada e as aias também. E isso, por mais que tenha sido resolvido até rapidamente, assim, foram poucos episódios, né, para que isso fosse resolvido, e em outras temporadas a gente via que ficava nesse ciclo se repetindo e não chegava muito a lugar nenhum. E eu acho que dessa vez eles realmente querem que chegue em algum lugar, mas me incomodou um pouco a gente passar de novo por esse mesmo processo. Tipo, eu já vi a June ser presa, eu já vi as outras aias serem presas. E, enfim, pra mim isso é um pouco cansativo, sabe? Por que vocês estão perdendo tempo me mostrando pela enésima vez essas mulheres sendo presas e passando por torturas absurdas? Porque o que mostram, sabe, da June sofrendo no episódio 3, pra mim é completamente desnecessário, porque assim, eu já vi isso na primeira temporada, na segunda temporada e na terceira temporada. Então por que vocês estão me mostrando de novo na quarta? Mas enfim, foi o que aconteceu. Por mais que eu acho que assim, desenvolveram isso de uma maneira diferente, a gente vai ver novos desdobramentos agora, mas assim, me incomoda que a série caia de novo nisso, porque eu realmente acredito que dava pra fazer outra coisa, pra avançar com a narrativa sem repetir, né, esses mesmos padrões que a gente vem vendo há 4 anos. Então isso me incomoda um pouco, porque às vezes fica parecendo que o Bruce Miller não sabe o que fazer com a história. E assim, ele deveria saber, porque os testamentos já foram lançados, né? A frase ficou engraçada. O livro Os Testamentos já foi lançado. E a gente, enfim, sabe muito do que acontece, né, com Gilead e com alguns personagens que, mesmo que não apareçam no livro, a gente tem informações sobre alguns personagens enquanto a gente lê os testamentos. Então, eu realmente vejo que o Bruce Miller, ele tinha uma ideia, ele tem uma ideia de onde a série pode chegar, mas parece que ele fica enrolando porque ele sabe que a gente gosta muito de The Handmaid's Tale, porque ele sabe que a gente pode ainda ficar mais algum tempo assistindo a série. Então, ao invés de desenvolver de fato essa narrativa e fazer com que ela caminhe, às vezes parece que ele fica só repetindo acontecimentos e isso me incomoda um pouco, sabe? Mas eu realmente acho que a gente vai ver, sim, essa transição, né, para a narrativa que seria de Os Testamentos. Inclusive, algo que eu acho muito importante é que a gente pôde ver essa dualidade da tia Lídia, com muitas aspas, porque eu realmente acho que ela é uma cretina sem tamanho e, enfim, né? Mas eu já li os testamentos e eu sei de tudo o que aconteceu com ela. Inclusive, assim, eu fiz um vídeo só baseado na série, né? Explicando quem é a tia Lídia, um pouco do que a gente já vislumbrou na série do passado dela. Só que depois eu fui e li os testamentos e agora eu já sei basicamente todo o passado da tia Lídia. Então, um pouco da minha visão não mudou, né? O que eu penso dela em si não mudou, mas eu sei o que ela passou, eu sei como ela chegou ali a ser quem ela é. Dito isso, ela faz um monte de atrocidades e nesses episódios a gente pode ver, assim, que, ok, ela sofre quando ela vê a Aya sendo torturada, mas ela continua levando a Aya pra tortura, sabe? Continua dizendo que, nossa, que lindo você ter essa função, sabe, de Aya. E assim, a gente sabe que é algo horrendo, é algo de extremo abuso e que causa traumas e enfim, e tudo de ruim que a gente pode pensar. Então, eu tenho muitas questões com essa ideia da dualidade da tia Lídia, porque ela faz um monte de coisa que não presta. Ela se vendeu pra Gilead completamente, então, por mais que ela se incomode com determinadas torturas,
ela continua permitindo que essas torturas aconteçam. E sim, eu sei que ela é menos quando a gente pensa na hierarquia de Gilead. Ela inclusive é uma mulher e dentro de Gilead mulheres não têm muitas possibilidades. Mas ainda assim, eu acho bem questionável como ela lidou com tudo, né? Mas isso eu acho que é assunto até para outros episódios. Vamos ver também como é que vai seguir, né, o personagem da tia Lídia durante essa temporada. Pensando individualmente nos episódios, o primeiro eu acho que foi realmente a apresentação do que vai ser a temporada. A gente foca bastante, né, nas aias. A gente tem um foco do episódio nas aias, basicamente. Tem um vislumbre ali do Canadá, mas a gente fica sabendo muito do que aconteceu logo depois da June, né, e das outras aias enviarem as crianças para o Canadá. Então a gente vê a tia Lídia ali meio que num julgamento quase, né? E ela dizendo que a culpa de tudo é de uma pessoa, que é a June, e que ela fez a cabeça das outras. E, enfim, a gente vê também um pouco de algo pessoal ali. É como se ela tivesse ficado com raiva e chegou num nível que é pessoal. E ela quer a June pra ela, assim, ela quer fazer aquela mulher se dobrar de qualquer forma. E a gente bem sabe que a June, ela não se dobra, pelo menos não completamente. Então é algo bem pessoal, pelo menos é o que eu acho, pra tia Lídia, sabe? Ela quer que aquela aia faça as coisas que ela deseja, né? Ela, no caso, a tia Lídia. Então eu sinto que tem algo muito dela, assim, na forma como ela diz para os comandantes, sabe? Que a culpa é de uma pessoa e que ela corrompeu todas as outras. Aí depois disso a gente vai, né, vendo como é a vida das aias ali, e a gente vê que existem algumas diferenças entre elas, né? Eu gosto muito de ver mais da Alma, que é uma aia que a gente conhece desde a primeira temporada, mas que nunca teve tanto destaque como a Janine, por exemplo, mas sempre esteve ali na ação. E eu acho que a gente começa a ver o quanto a Alma ela é importante para aquelas aias e para, enfim, toda a situação. Ela tá sempre ali, sabe? Ela tem coragem, ela nem sempre concorda com a June, mas ela é uma mulher de coragem que vai e faz o que tem que ser feito, sabe? Nesse episódio a gente conhece mais da Esther, né, a Mrs. Keys, que é a Maquina Grace, que tá ali, né, dando abrigo para todas as aias. E a gente vai vendo as dificuldades dela e aos poucos a gente vai entendendo por que ela é tão difícil, por que ela faz coisas às vezes tão questionáveis. Ela faz porque ela é uma adolescente, porque ela é muito jovem e, enfim, uma adolescente vivendo numa pressão que ninguém deveria viver, além de tudo sofrendo inúmeros abusos. Ela sofreu muitos abusos e é muito triste, né, a história dela. E ela quer lutar, ela quer tirar sangue desses homens e pra mim é muito horrenda a situação dela ali, né, matando aquele homem. E eu acho curioso até como a Julie coloca essa menina pra matar aquele cara. E eu sei que, assim, aquela criança já deixou de ser criança. Mas eu acho que não precisava daquilo. E, enfim, eu realmente fiquei achando meio desagradável toda a situação, porque é isso, é uma menina de 14 anos. Eu entendo a lógica de que quiseram mostrar que Gilead acaba com a infância das meninas. Mas, assim, nossa, pensar naquela menina matando aquele homem que eu sei cometeu coisas horríveis com ela e ela queria essa satisfação de tirar a vida dele. Aquela menina tá louca por sangue, né? Por vingança. Mas é horrendo. Eu entendo também que a série quis mostrar que, assim, num contexto como aquele, é o que acontece, né? Ou você acata todas as vontades de Gilead, ou você vira meio monstruoso também. A June se tornou um pouco essa pessoa meio monstruosa. Então, eu entendo isso, mas eu confesso que me desagradou um pouco ver isso. Esse primeiro episódio me deixou um pouco incomodada, tipo 50 minutos de episódio e basicamente tudo ali é mostrando aquela fazenda e a dinâmica que, assim, em 25 minutos dava pra mostrar tudo aquilo e desenvolver mais da história. Então eu acho que é um problema dentro de The Handmaid's Tale, essa coisa de, ao invés de estar realmente desenvolvendo a história, tô ali enchendo linguiça. E eu acho que em alguns momentos do episódio
tem cenas e situações que poderiam ser cortadas para que outras coisas pudessem ser mostradas, sabe? Eu entendo que eles trouxeram ali um pouco, né, do Lawrence com o Nick, e a gente pode ver que o Nick fez com que o Lawrence ele fosse contratado como consultor ali de Gilead, meio que salvou ele de toda a situação e já dá aquele pontapé inicial pra gente entender que o Lawrence e o Nick, eles vão aparecer juntos outras vezes e tal. Mas assim, eu acho que de modo geral o episódio foi centrado demais naquela fazenda, naquelas aias, na dinâmica entre elas com a Esther, né, que é a esposa. Dava para ter diminuído um pouquinho e colocado um pouco mais de outras coisas, até mesmo centrado um pouco mais no Canadá. Mas enfim, é um episódio que passa até tranquilamente, visualmente, como sempre, muito bonita, uma série impecável e assim, as atuações são incríveis. Eu acho a Elizabeth Moss maravilhosa, mas eu preciso dizer que tanto no episódio 1, na verdade em todos os episódios, mas assim, eu sou uma apaixonada pela interpretação da Yvonne Strahovski, que é a atriz que faz a Serena Joy. E mesmo nesse primeiro episódio ela aparecendo um pouco menos, no segundo episódio ela aparece bem mais e a gente vê várias nuances da personagem. Eu adoro como ela compõe uma personagem com inúmeras contradições e a gente consegue ter várias emoções com relação a Serena Joy, exatamente por conta da complexidade, sabe, da interpretação da Yvonne. Então, assim, acho maravilhoso. Inclusive, falando nela, né, a gente tem no episódio 2 alguns momentos bem interessantes da personagem da Serena Joy. A gente vê que ela tá ali, ela faz vários exames e, enfim, todos os exames são inclusive para levar a crer que ela foi abusada pelo Fred, porque essa é a ideia da defesa dela. E assim, por mais que eu não goste da Serena, ela foi sim abusada pelo Fred, mas ela não quer de jeito nenhum seguir por esse caminho, então ela decide que quer conversar a sós com ele, só que a coisa desanda. Não vai pelo caminho que ela espera, coisa não funciona do jeito que a Serena espera. O Fred, ele percebe que tá ali para ser manipulado e ele diz um monte de coisas horríveis, né? Porque fica claro, inclusive, nesse diálogo, como você tem ali dois seres humanos horríveis, assim. A Serena é péssima e o Fred, como eu já falei, é um lixo humano, não serve pra nada aquele homem, sabe? Mas é um momento muito interessante, até porque finalmente ele é verdadeiro. A gente vê, de fato, quem é o Fred e ele deixa claro ali o quanto ele gosta do poder, o quanto ele ama o poder. E eu acho que ela é muito clara também, ela diz pra ele, né, que ele nunca ficou do lado dela, que a partir do momento que ele teve poder, já era. E aí a gente vê, né, como o poder é um ponto central para esse casal. E, enfim, por mais que Gilead, né, tenha destruído muito do casamento deles, mas, assim, ela era uma mulher empoderada, por mais que ela tivesse todos os seus ideais conservadores, antes de Gilead, ela era a pessoa da relação que brilhava. A partir do momento que o Fred teve poder, ele quis apagar aquela mulher, que brilhava muito mais do que ele, porque ele é um homem covarde, ele era um homem horroroso, assim. Nossa, dá vergonha quando a gente vê o tipo de homem que o Fred sempre foi, e ele era isso, sabe? E pessoas vazias, pessoas covardes, quando começam a ter poder, elas se tornam mais perigosas ainda, sabe, do que outras pessoas, porque elas, em outra situação, nunca fariam determinadas coisas que elas começam a fazer porque elas não teriam coragem, porque o medo seria muito forte. Então eu acho que é extremamente perigoso, assim, o Fred é esse retrato do homem covarde, do homem que tem medo de tudo, com poder nas mãos. Então ele destrói todo mundo que é uma ameaça para ele. E a Serena sempre foi uma ameaça, porque ela é o cérebro pensante daquela dupla. Dito isso, sabe, ele diz coisas muito verdadeiras pra ela, assim, ele tenta esmagar a Serena, mas assim, é verdade, assim, do mesmo jeito que ela chegou pra ele e disse, né, que ao ter poder ele tentou apagá-la, tentou esmagar com ela, ele também joga
várias verdades que, assim, ela não é mãe da Nicole. Ela quer fazer de tudo pra conseguir ter a criança, mas, assim, ela é tão mãe quanto ele é pai daquela neném. Então, assim, duas pessoas horríveis. Só que eu acho que o Fred consegue ser pior do que a Serena, então eu tô muito curiosa pra ver o que é que vai acontecer entre esses dois, porque eles estão dispostos a brigar completamente. Então eu quero ver o que vai acontecer, sabe? Se essa briga de gigantes realmente vai acontecer e quem vai sair ganhando. Pra mim, os dois sairiam perdendo, mas vamos ver, né? Enfim, eu gostei muito da cena entre eles e eu acho que é um dos pontos altos desse segundo episódio, sabe? Outra coisa que é legal é o resto da parte do Canadá, né? Além do Fred e da Serena, que também tem um detalhe. A Serena tá grávida. E aí fica a dúvida, ela tá grávida de quem? Como é que isso aconteceu? Então, cenas para os próximos episódios. Eu quero muito ver como é que isso vai acontecer. Eu quero muito saber, né, sobre essa gravidez da Serena e o que é que isso vai fazer com ela. Se vai unir mais ainda ela ao Fred ou o contrário. Mas voltando para as outras partes do Canadá, a gente tem mais da Emily, né? Ela trabalhando ali para tentar colocar essas crianças em contato com, enfim, outras famílias, e ela fazendo isso junto com a Moira, né? Eu gosto da amizade entre elas, mas eu queria muito que focassem mais na Emily, que a gente visse mais da Emily, porque eu acho que ela teve pouquíssimo tempo de tela na temporada passada. Mas a gente tem um foco na Moira, a gente vê bastante dela nesse episódio, eu acho que inclusive a gente vai ver mais, né, nos próximos episódios, e ela vai ser importante, eu acho, nesse processo das outras crianças, né, dessa adaptação das crianças que chegaram de Gilead. E mais do que isso, a gente vai começar a ver a Moira ter um pouco mais de vida, né? E tentar tirar essa culpa que ela tem dela estar viva, enquanto a June tá viva, mas tá... Na verdade, aquilo não é vida, né? É sobre vida, mas enfim. É alguma tentativa de vida, mas aquilo ali é horrível. Então, ela tem uma vida segura, enquanto a June não tem, entre outras pessoas, né? Que ela conheceu em Gilead, que tem vidas horrendas. Também gosto de como ela e a Emily comentam, né, que a June não pensa nas consequências. A June, ela só faz as coisas e ela não pensa em como vai atingir as outras pessoas, porque eu também acho que isso é muito característico da June, principalmente na terceira e nessa quarta temporada, nesse início de quarta temporada. Eu entendo porque ela faz algumas coisas, mas ela realmente não pensa nas pessoas, né, ao redor dela, enfim. Mas é isso, é uma situação de vida e morte, eu acho que faz sentido. Outra coisa é o Nick sendo um verdadeiro babaca, né? Ok, talvez ele esteja fingindo ser um babaca, mas eu acho que quando a gente pega pro terceiro episódio, pra mim, ele mostra que ele, enfim, tá sendo um babaca, não tem, pra mim, perdão para as coisas que o Nick fez nesses episódios. Desde que ele se tornou comandante, é aquilo. Ai, quero ajudar, quero salvar a June. Mas ele nunca, de fato, se coloca em risco. Ele fica ali, numa posição de poder e meio que satisfeito com a situação, sabe? Ah, eu consegui isso, essa é a vida que eu tenho, então eu vou seguir o fluxo. Enquanto isso, assim, permitindo que a June seja completamente maltratada. E, enfim, eu acho que no terceiro episódio a gente já começa a ver, inclusive, todo um quê de manipulação. Eu sei que aí a gente vê, né, eles dois, tem declaração de amor, a June nem se importa com tudo que ele fez, ele disse que foi pra salvar ela. Mas, assim, eu entendo que em vários momentos a June foi essa pessoa egoísta que não pensou nele. Mas eu também acho que o Nick fez escolhas muito questionáveis nesses três primeiros episódios dessa temporada de The Handmaid's Tale. Então eu tô curiosa pra ver o que é que o Nick vai fazer, se ele vai continuar sendo o comandante, que tá vivendo muito bem, né, tomando o seu uísque enquanto mulheres são massacradas, ou se ele vai, de fato, lutar por alguma coisa, sabe? Porque parece que depois que ele se tornou comandante, ele tá ali, né, na dele, seguindo o fluxo e tá tudo bem. Então me incomodou bastante. Acho mesmo, fiquei muito irritada com o terceiro episódio. Então, inclusive, é isso, assim. Fiquei muito irritada do início ao fim. E não foi só o Nick que me irritou. Foi um episódio cheio de violência. O tempo inteiro, sabe? A June sofrendo. E quando você pensa, ok, vai parar agora.
ela sofre mais um pouquinho. E, enfim, foi horrível ver as cenas com as Martas sendo empurradas do telhado, sabe? Enfim, eu entendo que é pra mostrar que Gilead é aquele lugar horrível, que só liga pra poder, mas eu achei, precisava de 1 hora e alguns minutos só disso, sabe? Porque foi basicamente isso. Um episódio só pra gente ver a June sendo torturada. E pra piorar, a gente tem o final desse episódio, que pra mim foi absurdo. Só se salvaram June e Janine e todas as outras aias foram mortas. Sério, eu entendo que num lugar como Gilead, essas mulheres fazendo o que elas estavam fazendo, realmente tinham grandes chances de morrer. Mas, assim, eu não sei, a gente teve todos esses 3 episódios pra se afeiçoar mais ainda a elas do que a gente já tinha se afeiçoado durante os 3 anos anteriores, pra depois elas serem mortas, sabe, por nada. Porque dava pra ter deixado pelo menos mais 2 aias vivas e elas terem fugido junto com a June e com a Janine. Eu fiquei bem incomodada. Eu também não gostei, né, de um episódio que basicamente foi só tortura, tortura, tortura. Como eu disse, eu já vi a June sendo torturada em mais de uma temporada. Eu não preciso que me mostrem isso de novo. Uma cena já mostrava o que ia acontecer. Eles desdobraram, sabe, as torturas ali. Então eu fiquei me questionando qual a necessidade. E nem é porque, nossa, não gosto de ver mulheres sendo torturadas. Não gosto mesmo, mas não é por isso. É porque eu acho que não teve função, sabe? Uma função narrativa válida. Parecia só repetição de algo que eu já vi. Nesse tempo que eles perderam mostrando tanta tortura, eles podiam ter avançado mais nessa narrativa, sabe? 3 episódios que davam pra ter sido condensados em 1 episódio e meio. Então eu fiquei um pouco incomodada. Vou continuar vendo a série, espero que os próximos episódios sejam maravilhosos. Inclusive, esse 3º episódio foi dirigido pela Elizabeth Moss. Não dá pra negar que é uma boa direção. Como eu disse, né, no início desse vídeo, The Handmaid's Tale tem uma fotografia lindíssima, é sempre muito bem filmada a série. Eu gosto de como eles trabalham a luz e enfim, tem muito close, né, no rosto daquelas mulheres e a gente tem o sentimento completo do que elas estão passando. Dito isso, assim, beleza só da fotografia, a série ser bem filmada, a gente já sabe que é. Do mesmo jeito que eu já sei o que é tortura e que elas são torturadas ali em Gilead. Eu quero desenvolvimento narrativo, eu quero que essa história caminhe pra frente. Então, é isso. 3 episódios e eu acho que dava pra ter um deles, assim, já podia ter cortado. Podia ser só de desenvolvimento das narrativas que eles não desenvolvem. Então, é isso. Eu acho que tem que consertar umas coisinhas ali. Vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio. Eu vou fazer vídeo menor do que esse, claro, porque assim, esse foram os 3 episódios de uma vez, mas é isso. Próxima semana, trazendo mais, né, conversas sobre esse 4º episódio e, enfim, fazendo conjecturas, teorias para o que vem por aí. Mas é isso, me conta aí nos comentários se você gostou, se você achou também que eles enrolaram demais para chegar no que realmente importa, que é esse novo momento, né, da June e da Janine brigando de fato com Gilead. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscreve aqui no canal e caso você não conheça, eu tenho um Apoia-se, então dá uma olhada, tem várias recompensas. A ideia, inclusive, é que batendo as metas, eu traga vídeos específicos aqui pro canal que tem a ver, né, com essas metas a serem batidas. E é isso, vai estar aqui no box de descrição. Então, até a próxima. Tchau!